Olá, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é Felipe Pereira e eu vou estar dando continuidade à nossa leitura bíblica anual. Hoje, dia 13 de setembro de 2023, nós vamos terminar o livro de Oséias, lendo os capítulos 11, 12, 13 e 14. Como sempre trago para os irmãos aqui, eu trouxe alguns versículos que marcam, né, e falam muito ao meu coração, mas Oséias é um livro muito interessante da Bíblia. Oséias foi um profeta, era um dos profetas menores, e ele era um profeta que o Senhor mandou que se casasse com uma prostituta para representar a decepção que Deus tinha com o povo de Israel naquela época, né? E nesse finalzinho do livro de Oséias, a gente vai poder observar o quanto que a misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Vamos lá. No capítulo 11, eu separei aqui o versículo 10, que ele diz assim: Andarão após o Senhor, ele rugirá como leão, rugindo, pois ele, os filhos do ocidente, tremerão. Ele é o nosso leão, o leão da tribo de Judá. O nosso Deus, ele é poderoso para poder nos defender, mesmo diante de situações em que nós mesmos nos colocamos. E aí no capítulo 13, ele fala assim: Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. O 4 e 5. Né? Nesse 13 a gente já começa a observar o Senhor já permitindo a sua graça, o seu perdão chegar até aquela população, até aquele povo de Israel, que era naquele momento ali dividido em dois reinos, né? E a gente pode ver aqui que o Senhor ele exige uma coisa de nós. Ele exige que ele seja o único Deus da nossa vida. Meus amados, nessa manhã eu quero mais uma vez realçar para você aqui que o Senhor possa ser o único Deus da tua vida. Nós às vezes olhamos outras religiões com imagens, com outras adorações, e a gente facilmente julga eles por conta dessas imagens, por conta dessas adorações que não são adorações ao verdadeiro Deus que nós servimos. Mas muitas das vezes a gente coloca outras coisas em primeiro lugar. E aí essas coisas têm tomado o lugar do Senhor na nossa vida. Pode ser o WhatsApp, até o próprio WhatsApp, né? Pode ser uma rede social, pode ser um programa de televisão, algo que realmente nos tira a atenção e a gente não consegue parar alguns minutos para entregar ali a nossa vida, o nosso dia ao nosso Deus. Eu quero te parabenizar desde já por você estar parando nesse momento para ouvir um pouco da palavra de Deus e compartilhar das experiências maravilhosas que são da leitura da palavra de Deus. Essa semana eu em conversa com algumas pessoas, né, alguns conhecidos, com um amigo meu, ele me fez uma pergunta que durante muitos anos eu não conseguia responder, que era se eu já tinha lido a Bíblia inteira. E eu respondi com muito prazer e muita satisfação que no ano passado eu consegui ler a Bíblia inteira. E como isso foi importante para reforçar a minha fé. Então eu peço a Deus para que você possa observar aquilo que tem tomado o seu tempo nessa manhã do dia 13, para que você possa concentrar as suas forças num único Deus que pode te salvar. E aí no Oséias 14, para a gente finalizar, ele fala assim, 14 verso 4, Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Ah, meus amados, o que eu amo no Senhor é esse tempo de restauração, esse tempo de conversão. O Senhor nos chama nessa manhã do dia 13 para o arrependimento.
Ele voluntariamente nos ama, muito mais do que nós podemos imaginar. Ele simplesmente nos ama, sem querer nada, nada em troca. Que nessa manhã você possa entender que a graça do Senhor te alcançou e o sacrifício naquela cruz foi para que hoje eu e você tivéssemos vida eterna. O Senhor está dizendo aqui na passagem em Oséias: eu sararei a sua infidelidade, porque a minha ira se apartou deles. A ira do Senhor se apartou de nós. E nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo, voltar os nossos olhos para Deus. E saiba, meu amado, que independente do que você fez ontem, hoje, nessa manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez. E o perdão e a graça dele, mais uma vez, te alcançou. Meu amado, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa observar no detalhe do seu dia a dia o tempo que você tem consagrado a outras coisas que por muitas vezes pode estar sendo o seu Deus, pode estar sendo o seu pequeno Deus, né? Sua adoração maior do que aquilo que você tem entregado ao Deus Todo-Poderoso. E que você possa focar os seus olhos em Cristo, o consumador da nossa fé. O Senhor Jesus, ele possa te abraçar de uma maneira diferente e que você possa sentir o amor e a graça de Cristo na sua casa nessa manhã. Sinta-se abraçado, meu amado. Que o Senhor Deus possa te dar um dia, uma quarta-feira abençoada. É isso que eu te desejo nessa manhã. Fique em paz e que Cristo seja a razão do seu viver.